Bom, então, boa noite. Nessa aula a gente vai estar continuando acerca do contrato de compra e venda. Eu vou só relembrar alguns termos. A compra e venda, como o próprio nome já diz, é o contrato por meio do qual alguém compra um objeto e o outro se compromete a entregar esse objeto pela venda. Então, nesse contrato, primeiro, quem compra é quem paga e depois o outro se obriga a entregar, que seria o vendedor, aquilo que foi comprado. A característica da compra e venda está na presença de três elementos, que é a coisa, que pode ser corpórea, incorpórea, móvel ou imóvel, o preço e o consentimento. Então, as partes têm que concordar com a compra e venda, né? Afinal de contas, o primeiro elemento da escada pontiana é a vontade das partes em adquirir alguma coisa. Só retomando a questão do título do contrato. Quando a gente fala que é compra e venda, eu tenho transferência de domínio, ou seja, de propriedade. Ela é diferente, por exemplo, da locação, em que eu transfiro apenas a posse para a parte. Na compra e venda, não. Quem compra está sendo dono da coisa, a depender da coisa que está sendo comprada. Por isso que, por exemplo, que eu citei na última aula, compra e venda de imóvel, ela só ocorre com a transferência do registro do imóvel no nome da pessoa. Caso contrário, não houve compra e venda. O que houve aí foi uma cessão de direitos e o que foi comprado não foi o imóvel, foi o direito que teria sobre ele, né? Então, lembrando que se eu estou comprando, eu estou sendo dono, eu estou sendo dono do quê? Essa é que é a pergunta. Eu sou dona a partir do momento que efetiva a tradição. Tradição é a entrega da coisa. Como se dá a tradição na coisa móvel? Na coisa móvel é simples, basta eu entregar o objeto que a pessoa comprou de mim. Como se dá a tradição na coisa imóvel? Só tem um meio, se chama registro. Então, se não houver o registro, não houve aí a compra e venda do imóvel, mas sim de um direito. Então, lembrando, eu posso comprar móvel, imóvel, bens corpóreos, que seria o móvel imóvel, ou incorpóreo, como eu disse de exemplo, a questão do direito que eu estou adquirindo. Bom, lembrando que existe os elementos da escada pontiana, voltando lá, para configurar a compra e venda. A compra e venda é um contrato perfeito e acabado com a vontade das partes. Ou seja, se houve a proposta e houve a aceitação, basicamente eu tenho efetivado a compra e venda. Então, ele é um contrato consensual, que é diferente do contrato real. Eu sou dono da coisa, bastando a vontade das partes. O fato de uma das partes não me entregar o objeto desse contrato, seja o pagamento, que é em dinheiro, seja o objeto que eu estou comprando, ele não não descaracteriza esse contrato. Eu continuo sendo dona daquilo, mesmo que eu não pague depois aquele valor que está naquele objeto. O que vai acontecer é que a parte lesada, né, financeiramente, ou porque não entregou o objeto, ou porque não pagou, o credor, então, nesse caso, ele vai ter que entrar no plano da eficácia, ele vai ter que executar esse contrato, ou, se ele preferir, pedir a extinção dele, tá? Então, mas a compra e venda aconteceu. Houve vontade, houve compra e venda. Por isso que é bom a gente entender as características do que eu estou comprando. Por isso dá dúvida. O que você está comprando? Que tem a ver com a tradição. A tradição é o elemento da eficácia que vai te designar no seu raciocínio, vai te ajudar nessa hermenêutica, você compreender de fato o que você está comprando, né? Lembrando, então, que a tradição é o liame para eu compreender se eu estou comprando um bem imóvel, ou se eu estou comprando um bem, por exemplo, incorpóreo, que seriam os direitos de alguém, tá? Bom, a compra e venda, outra característica, ele é um contrato comutativo, em que as partes, a princípio, conhecem as suas obrigações, mas também ele é um contrato
ele pode ser um contrato aleatório, como ocorre nos contratos por safra, né? E a área é o risco que eu dependo de um fato futuro e incerto. Então, se eu compro, por exemplo, 10 caixas de tomate salada, não depende necessariamente do agricultor que aqueles tomates produzam, né? Que a terra produza aqueles tomates. É uma coisa que pode estar além do controle dele se houver, por exemplo, um terremoto e ele vir a perder toda a sua colheita, ou um furacão, ou um tufão, e levar toda a sua colheita. Então, eu também posso ter uma compra e venda num contrato aleatório, tá? Bom, aí nós paramos a aula até nessa parte, né, que eu falei dessas características da compra e venda, e começamos a falar do preço. O preço, gente, é um elemento crucial também da compra e venda. Por quê? A compra e venda, ela é, na verdade, uma permuta, só que é uma permuta específica em que, ao invés de eu trocar um objeto por um outro, eu estou trocando um objeto por outro que tem preço e é reconhecido socialmente, por um outro que tem valor monetário. Né? Então, na verdade, eu estou trocando. Quando eu pago um celular, eu estou trocando um objeto, que é o celular, por outro, que é dinheiro. Né? Então, não deixa de ser permuta. Só que, socialmente, foi reconhecido para esse dinheiro um valor monetário, né? O que se chamou aí de o que demos o nome de moeda. Né? Bom, já que estamos falando em moeda, pelo princípio do nominalismo, todo valor que é dado a um objeto, ele deve obedecer o valor da moeda corrente nacional, que no caso seria o real. Tem a possibilidade de pagar em outra moeda? Tem. Nos contratos internacionais, tem que ter lei específica regulamentando. É possível eu pagar, né? Isso é muito comum em direito empresarial, quando é feito compras de países estrangeiros, né, de objetos de países estrangeiros, e que esses países exigem pagamento na moeda deles, dólar, euro, sei lá o quê. Então, é permitido sim quando isso é autorizado nessa lei especial. Caso contrário, o pagamento no Brasil, quando a gente fala em preço, ele é feito em moeda corrente nacional, que seria o real. Bom, quando eu falo em princípio do nominalismo, então eu estou dizendo que, como estamos falando de contrato, todo contrato tem preço, né? Uma característica do contrato é exatamente ele compor o que a gente chama de direito pessoal, em que eu tenho de uma parte o credor e o outro o devedor, né? E todo o direito pessoal, ele tem um cunho patrimonial. Então, ele tem preço. Apesar de eu estar alugando um imóvel, que é o objeto do meu contrato, eu tenho o valor desse contrato porque tem a ver com o valor do aluguel. Então, no contrato está lá, o objeto contratado foi o imóvel X que eu vou morar, mas ele tem um preço que eu estou pagando pelo aluguel. Em regra, se é um aluguel de 1 ano, vai ser o preço computado ali em 1 ano, né? Se eu vou, por exemplo, outro tipo de contrato, fazer um mútuo, você faz um empréstimo no banco para descontar na sua folha de pagamento, né? E é um mútuo, na verdade. E ali vai ser cobrado um valor, né? Um juro por mês referente a esse empréstimo. É o mesmo caso. Nesse mútuo aí, ele tem um preço. É um contrato de mútuo que é o valor que está sendo emprestado ali. Enfim, todos os contratos que a gente conhece no direito pátrio, lembrando que o direito brasileiro, ele cuida de 23 contratos nominados, além desses nós temos aí o que são chamados de inominados, todos os contratos, eles têm um valor, tá? Eles trazem consigo um valor por conta da natureza deles envolver preço. Bom, como que é feito esse preço? O preço ele tem que ser fixado, então, né? Por quê? Se ele não for fixado, essa venda é considerada nula. E essa fixação tem que obedecer à lei do mercado, né? Isso é interessante quanto a essa lei do mercado, até quanto a sua correção, tá? Então, quando eu determino um preço de algum objeto,
ou eu posso determinar um preço de custo, ou eu posso determinar um preço no futuro, mas eu tenho que ter esse preço futuro, mesmo que se for determinável, ele tem que ter um valor para ele se embasar, senão essa venda seria nula. Esse exemplo aí desse preço futuro é no caso, por exemplo, dos leilões, né? A pessoa tem um objeto, isso vai ser leiloado, e de início a gente não sabe o preço que vai ser vendido, mas ele tem que ter um paradigma para ele poder se embasar para começar o lance mínimo daquilo ali, né? Porque senão eu descaracterizo todo objeto. Se ele não tiver preço nenhum, e se a pessoa quiser dar um preço de R$1 para um objeto que vale aí 100 mil, isso nem foi compra e venda, né? Porque o preço vil não caracteriza a compra e venda. Seria um preço irrisório, quando na verdade estaria aí fazendo uma doação simulada de compra e venda, né? Então, eu tenho que ter uma determinação. A indeterminação absoluta está no artigo 486 do Código Civil, e que vai dizer que se o objeto for indeterminado absolutamente, isso aí vai ser nulo. Bom, o 485, ele vai falar do terceiro mandatário das partes que pode estar arbitrando esse valor do preço. O que seria esse terceiro mandatário? Volta ao exemplo do leiloeiro, né? A pessoa tem obras de arte e quer leiloar as suas obras. Então, ela contrata o leiloeiro, né, que é um profissional da área, e ali ele vai dar o valor mínimo daquele lance para quem tiver ali querer comprar aquilo ali. Bom, mesmo que você deixa o arbítrio desse terceiro. Por que ele é terceiro? Porque no direito civil, relembrando, contrato é o vínculo jurídico entre credor e devedor. Então, se o terceiro, eu estou vendendo uma obra de arte, imagina que eu tenho um quadro do Picasso, e aí eu sou a vendedora, mas eu contratei um leiloeiro para poder fazer essa venda para mim. E quem comprou foi a Joana, esse quadro. Então, o contrato é entre mim e a Joana. O que eu fiz foi contratar alguém para intermediar essa relação e estipular esse preço que eu deixei livre para ele. Falei, não, vou te pagar, por isso que o leiloeiro não é qualquer profissional. Ele é um profissional habilitado naquilo que ele faz, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, eu vou deixar nas mãos do leiloeiro, confiando, né, que ele vai conduzir aquilo da melhor forma para alcançar o melhor lance naquele objeto. Mas eu tenho que ter um preço mínimo. Porque se não houver um valor mínimo, não tem como começar ali o início nem do leilão. Então, por isso que a fixação do preço, ela tem que ser conforme o mercado e ela tem que ter parâmetros, tá? Bom, porque se caso contrário, ela seria nula. Eu também não posso deixar a escolha do preço ao direito de uma das partes, ao arbítrio de uma das partes. Eu quero vender uma coisa para alguém, faz, não, o que você quiser me pagar, tanto faz. Vou te vender isso aí, você escolhe quanto que você quer me pagar. Se provar isso também, a venda seria nula, né? Porque eu estou deixando o arbítrio de uma das partes, vai que ele quer me pagar um preço vil, né? Irrisório. Aí depois eu não poderia estar reclamando. Bom, o 487 vai falar exatamente dessa questão do preço também. E esse preço, então, mesmo que você indique um terceiro, deixe ao arbítrio desse terceiro para ele colocar esse valor, ele tem que ser fixado em índices ou em parâmetros. Parâmetros seria, por exemplo, da região. Uma coisa, por exemplo, é eu vender um imóvel aqui em Anápolis, no centro. Um imóvel, um apartamento de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, num prédio do centro da cidade, bem cuidado, estaria aí avaliado, por exemplo, uns 300 mil. Será que esse mesmo apartamento, nas mesmas condições, em Brasília, na Esplanada, seria o mesmo preço? Mesma condição do apartamento daqui, em Brasília, pagaria em torno de 1 milhão e pouco, né? Então, você vê que, por isso que tem que ter parâmetros para saber onde é que esse preço está sendo, em que região isso está e quanto que vale o custo de vida daquela região. Tudo isso vai estar influenciando no preço desse objeto, desse produto. Os índices
são os indicadores, o próprio nome já fala, né? Os índices indicam o cálculo da variação de preço e do determinados conjuntos de bens. Nós temos, por exemplo, a atualização monetária. O que ela faz? Esse índice ele tenta corrigir ou alcançar ou equiparar-se à inflação. Então, por isso que a gente fala muito em atualização monetária. Nós temos também os parâmetros que são referências para indicativos do custo de vida e da inflação. Por exemplo, nós temos como parâmetros a questão do petróleo no mercado nacional, a variação do petróleo. Nós temos, por exemplo, a arroba do boi, né? E assim por diante. Por isso que a gente fica preocupado com o valor do dólar, que por sinal hoje foi para R$5,80 e tantos, né? Então, isso é um parâmetro para a gente ver como que a nossa moeda está desvalorizada. Quando a gente fala em índices, eu vou citar o INPC, que é o Índice Nacional de Preço do Consumidor, o IPC, né, que é o Índice de Preço do Consumidor, que vai coordenar mais ou menos para a gente ter ideia quanto que vale determinado produto, né? Ele tenta fazer exatamente essa correção monetária dentro do que é limitado no governo para que não ocorra um abuso de poder, né? Principalmente na época de pandemia, quando tudo descontrola e começa a faltar produtos, né? E aí os distribuidores se aproveitam disso, né? A gente vê essa questão da variação de preço, está muito claro na questão do petróleo, né? A justificativa da gente estar pagando no início desse ano cerca de eu cheguei a pagar R$4,70 de gasolina aqui em Anápolis, o litro, e sendo que aqui em Anápolis é barato, né? Porque quando você vai indo para a Bahia, para Minas Gerais, a gasolina estava bem mais alta. Qual a justificativa? A justificativa deles era o galão do petróleo, não sei o que tem. E agora, de repente, o preço caiu, né? Você já acha posto de gasolina vendendo gasolina a R$3,50 até menos. O que justifica essa variação de preço? Ué, não era questão do barril? O barril abaixou? O que justifica é a lei da oferta e da procura. É simples o cálculo. Muita oferta, pouca procura, o preço cai. Então, eu tenho muita gasolina, pouca procura, porque as pessoas não estão andando de carro, o preço cai. Interessante. Esse é o melhor controle de preço. Muita oferta, pouca oferta, muita procura, o preço sobe. Questão do álcool, né? Você encontrava álcool em gel a preço de R$2. Hoje você vai em loja descarada, tem coragem de vender 1 litro de álcool em gel a R$8, como eu vi ontem no supermercado. Isso é descarada de uma sem vergonhice que não tem nem o que comentar. É a questão das máscaras, né? Você comprava, igual minha filha fazendo curso de psicologia, ela comprou 50 máscaras, eu acho que pagou, e máscara boa, daquelas que grudam no nariz, sabe? Que você tem como fazer um fechozinho. Ela pagou cerca de R$17, uma coisa assim. Agora o povo está vendendo máscara que nem tem um fecho no nariz, de péssima qualidade, R$2 e pouco cada máscara. Abuso do poder. Então você vê que esse preço ele vai oscilar. A princípio não poderia ser desse valor, tá? Se qualquer pessoa denunciasse, por exemplo, o Procon, isso seria um problema, porque a empresa teria que provar realmente por qual motivo ela está superfaturando o valor da máscara ou o valor do álcool. Porque acabei de dizer, o controle ainda no Brasil ainda não mudou, não teve nenhum caso ainda que chegou ao tribunal questionando isso, é o IPC, que é o Índice de Preço do Consumidor. É esse IPC que vai fazer essa correção, né? Então, por exemplo, você tem um curso de inglês, e aí você paga seu curso de inglês por mês R$200. Aí é um direito da empresa corrigir esse valor, né, no ano que vem, para manter o valor monetário dele. Só que essa correção não é conforme eles querem, não. Eu vou corrigir R$200, eu acho que meu curso é excelente, vou começar a cobrar 300. Não. Existe um parâmetro que pode ser corrigido uma vez por ano,
que é mais ou menos uma média de 2, 3, 4%, vai depender da inflação. Por isso que o índice, ele anda conforme essa correção do mercado, tá? Outro índice também que é muito usado no Brasil, principalmente por conta das locações imobiliárias, é o IGPM, né? Esse IGPM é o Índice Geral de Preço Monetário. Por exemplo, um aluguel que você paga um aluguel de R$500 no ano passado e seu aluguel venceu em março, o mercado imobiliário, quem aluga o imóvel para você, ele pode corrigir o valor do imóvel uma vez por ano, ou seja, venceu o contrato, ele pode corrigir, só que essa correção tem que ser conforme IGPM. Então, quando ele for corrigir que o aluguel era, por exemplo, R$500, ele não pode, de repente, falar assim, não, agora eu vou te cobrar 700, resolvi mudar. Não é assim. Ele tem que seguir o IGPM, então ele vai ali por uns 500 e deve ter dado em março aí R$500, uns 512 a 520 por aí, tá? Isso aí, quando você coloca na internet, no Google, já tem até os cálculos que são automáticos. Lembrando não, porque isso vocês não sabem, só revisando um detalhe que a gente está falando aqui, questão de preço, a correção do imóvel residencial, para locação residencial, que é pelo IGPM. A locação de empresas, né, que é o arrendamento mercantil, não é pelo IGPM, tá? Ela é conforme o mercado. Então, você vê novamente índices e parâmetros alterando essa regra aí conforme o tipo de contrato que é feito, tá? Então, por exemplo, imagina uma cidade que tem um centro e ela resolve revitalizar o centro e fecha ali num grande calçadão de eventos turísticos e com evento turístico, com evento artístico. Então, vai valorizar ali todos as empresas, né, os estabelecimentos comerciais que estão ali do lado. Então, de repente, um aluguel de 5 mil tranquilamente no ano que vence, o senhorio pode aumentar de 5 mil para 7, 8, 9 mil. Ele não segue esse índice, ele vai seguir o parâmetro da valorização do local, tá? Por isso que a gente fala de preço condicionado a essas correções de índices e de parâmetros. Bom, o 488 fala do preço corrente, que seria a média aferida do conjunto de transações, né? Preço corrente é mais ou menos isso que eu falei, vai depender da região que vai indicar o valor da coisa. Uma coisa é o imóvel em Anápolis, lembra do exemplo. Outra coisa seria em Brasília. Bom, 481, observação. O preço, ele tem que ser feito em dinheiro ou redutível a um valor em dinheiro. Então, quando fala preço tem que ser o pagamento pecuniário, hoje a gente nem fala mais em entregar dinheiro, né? A gente passa cartão de crédito ou passa um título de crédito. Eu posso comprar com título de crédito. Se for um título que a pessoa interessa, eu posso estar usando o título de crédito, né? Um título de crédito muito comum que a gente usa e nem pensa nisso é o cheque, né? O cheque é um título de crédito de pagamento à vista, né? Então, eu uso qualquer coisa que reporte a um valor pecuniário. Por exemplo, a nota promissória. Também, né? Eu vendo Aliás, a nota promissória é bem interessante, porque se a pessoa não pagar, ela é um título executivo por 3 anos. Então, 3 anos a pessoa pode executar aquela nota promissória, o que judicialmente é bem rápido. Agora, o cheque, ele prescreve em 6 meses. Se em 6 meses você não conseguiu receber aquele cheque depois, por exemplo, dele ter sido devolvido, por exemplo, você não consegue mais pelo processo de execução. Você vai ter que entrar num outro processo que vai demorar um pouquinho mais. Você até pode conseguir, mas ele demora um pouco mais. Na execução, você tem até bloqueio de bens do devedor. Olha que interessante. O que seria interessante para a nota promissória. Bom, então, voltando aqui,
esse preço, que pode ser em dinheiro ou redutível a um título de crédito que represente esse valor pecuniário, mas ele tem que ser pecuniário, porque se for de outra forma, eu tenho permuta. Então, eu não lembro se eu dei esse exemplo para vocês, mas eu vou repetir. Imagine que eu quero vender a minha casa para alguém. E aí, a minha casa vale 200 mil. E a pessoa vira para mim e fala assim, eu tenho um carro que vale 120 mil. Você pega o carro no negócio? Aí eu concordo, beleza, pego. Então, eu vou te dar o carro e mais o restante em dinheiro, que seria 80 mil. Tá, a questão é, qual a maior parte do que eu recebi? Foi em objeto ou foi em dinheiro? Eu recebi a maior parte em objeto. Então, esse contrato não é compra e venda. Esse contrato é permuta. Só que quando a gente for estudar a permuta, ele segue a mesma regra da compra e venda na transferência. Quando for transferir, é a mesma regra da compra e venda. Móvel, você vai ter que ir no Detran fazer a transferência, por exemplo, o carro, né? Ou uma moto, você tem que ir lá, o mesmo procedimento como se fosse compra e venda. E a permuta da mesma forma, para ser sua, você tem que ir no cartório fazer registro. Né? Então, para o imóvel ser seu, você tem que ir no cartório fazer registro. Então, a permuta, quanto à tradição, ela vai seguir as mesmas regras de uma compra e venda. O detalhe é que o nome desse contrato não seria compra e venda, mas sim permuta. O contrário também é o mesmo raciocínio. A pessoa me dá 120 mil em dinheiro e eu pego um carro no valor de 80 mil. Aí não é mais permuta. Aqui eu tenho, de fato, uma compra e venda. Então, tome cuidado com isso. Por quê? Acabei de falar qual é a vantagem dos contratos. Como vocês ainda não estão estudando processo, então eu vou resumir, ser bem simples. A vantagem do contrato é, no caso de inadimplemento, eu poder executar esse contrato ou até pedir a extinção desse contrato, né? Que seria a resolução dele. Vamos imaginar que você, como credor desse valor pecuniário, não interessa mais resolver, você quer receber. A vantagem de você ter um contrato em mãos é você poder executá-lo. Resumindo, como que funciona o processo de execução? Quando eu entro com execução contra alguém, a grosso modo, no processo de execução, eu já peço a penhora e bloqueio de bens. E aí, o juiz já manda citar, né? Citar o réu, que é o devedor, para pagar, sob pena de não pagando, já proceder ao bloqueio dos bens da pessoa. Esse bloqueio é uma medida de garantia para o pagamento de uma futura dívida, se assim restar provado que, de fato, aquele contrato não tem vício nenhum. Se, de fato, aquele contrato é legal e legítimo, a pessoa quer se defender falando que está cobrando, por exemplo, muito além do que deve. Não, realmente eu devo 10 mil, só que o cara está me cobrando 15 mil e ele esqueceu que eu paguei para ele já 5. E ele está me cobrando nos 5 que eu já paguei, então eu devo para ele 10. Beleza. Se você tem uma defesa provando que pagou parte daquilo ali, mesmo assim o dinheiro fica bloqueado, porque aquele dinheiro, se encontrar, ele serve de caução para você fazer defesa. Olha que interessante. Então, a princípio, num processo de execução, o inadimplente, para fazer a defesa, no caso de um contrato, que é um título fora do extrajudicial que a gente fala, né? Teria que ser por meio de embargos, ele tem que garantir o juízo para embargar. Se ele não der garantia, ele não tem embargo. E essa garantia é o quê? Exatamente provar um depósito do valor que está sendo cobrado para ele poder fazer a defesa. A defesa dele, então, é condicionada a esse valor, né? A princípio, que teria que ser ali para garantir o pagamento daquela dívida ali. Isso seria interessante. Bom, mas vocês não estão estudando ainda o processo de execução, então é só para a gente ter uma visão disso aqui. Pessoal, eu fui avisada aqui do prazo, faltam 9 minutos. Então, se cair
Aí eu vou esperar aqui rodar o meu negócio, né? E a gente volta às 8h30. Bom, outro detalhe, o preço, que eu já falei em alguns momentos dessa aula, o preço ele tem que ser sério, preço real, porque o preço, se ele for vil, não é compra e venda, ele descaracteriza o contrato. Por exemplo, quando a pessoa quer vender um bem para alguém, está com muita dó da pessoa, mas vende por R$1, né? Vende uma moto por R$1. Não vendeu, ele fez foi uma doação. Se a moto vale, por exemplo, 30 mil, o cara vende a moto por 10 mil, se ainda é um preço considerável, ele abriu mão de 20 mil. Tudo bem? Mas ainda assim, a outra parte, se provar que ela não estava na plena, por exemplo, plenas faculdades mentais, esse negócio poderia ser anulável por lesão, tá? Ou seja, o comprador se aproveitou da fragilidade mental do indivíduo em adquirir um bem muito abaixo do preço, se aproveitando dessa situação dele de problemas mentais, né? Então, seria anulável. Então, veja bem, por isso tem que tomar muito cuidado com o preço. Ele tem que ser um preço sério e real, sob pena de ser cancelado isso, porque ele descaracteriza a compra e venda. E pode chegar até caracterizar outro contrato, quando esse preço é muito irrisório, que poderia ser até uma doação. Bom, tendo terminado o que está na nossa apostila, que o material da apostila é geral, né? É uma visão geral do contrato, porque nós vamos ter que comentar os artigos, e os artigos são autoexplicativos dessa parte aí da compra e venda. Então, nós vamos começar aqui no artigo que inicia o próprio conceito da compra e venda, que é o 481, tá? O 481 do Código Civil, ele vai trazer para nós um conceito aí de compra e venda e das características. Ele diz assim, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe preço certo em dinheiro. Então, nós temos aí as características, que é domínio, o pagamento em preço certo e em dinheiro, tá? Se o preço não for certo, então eu tenho a impossibilidade desse negócio. Já que estamos falando de preço, os artigos que vão estar tratando do preço, de tudo isso que a gente falou nesse primeiro momento aí da nossa aula, estão nos artigos 485 e 489 do Código Civil, que vai falar aí do preço dado ao arbítrio de terceiro, por exemplo, do leiloeiro, da taxa de mercado da Bolsa, que vai fazer essa equiparação desse preço, por exemplo, do IPC, do INPC, dos índices e parâmetros também, como o INPC. O preço tem que ser corrente do mercado, o mercado é conforme a região, como exemplo que eu dei, uma coisa é o imóvel em Anápolis, outra coisa é em Brasília, tá? E o 489 vai reforçar o que eu falei para vocês, de que se eu deixar o preço ao arbítrio de uma das partes e não de terceiro, mas entre o credor e o devedor, que ele escolhe o que ele quer me pagar, esse contrato é nulo, né? Se uma das partes quiser reclamar, pode reclamar dele a sua nulidade. Bom, os artigos complementando esse conceito do 481, nós temos o artigo 491 e o artigo 492. Depois vocês dão uma lida nesses artigos, que eles vão falar dos riscos da coisa. A coisa, se ela se perder até a transição, quem assume o risco dela é o vendedor, certo? Só vai inverter essa responsabilidade se a coisa for expedida num lugar diverso do que ela deveria ser, a pedido do comprador. Então, vamos lá resumir. Segundo o artigo 491 e 492, eu compro, por exemplo, vou numa loja e compro um computador. Só que a loja não tem aquele computador ali e ela fica de me entregar. A pergunta é, ela me entregou o computador? Se ainda não me entregou, os riscos da transição dessa coisa é da loja. Se a loja, por exemplo, vindo com
a transportadora houve um acidente na estrada e esse caminhão tombou e veio a perder tudo aquele material, sendo que não foi culpa do motorista, né? Foi o asfalto rompeu, esse caminhão caiu uma ribanceira ali. Ninguém morreu, graças a Deus, mas perdeu tudo que estava ali, inclusive o computador que eu comprei. A questão eu tenho o direito de executar esse contrato. A loja vai ter que se virar e me dar outro computador no lugar. E se ela atrasar a data da entrega, que ela se comprometeu comigo, eu tenho aí até pedido indenizatório de perdas e danos por ela ter comprometido num prazo e não ter me entregue nesse prazo, tá? E então, lembrando que esse caso que eu dei envolve também relação de consumo. Então, os riscos da coisa, até a tradução, é do vendedor. É igual quando a gente vai, por exemplo, imagina uma pessoa que foi numa feira e ali na feira uma feira de agronegócios. E ali ele gostou nessa feira de agronegócios de frutas, determinadas frutas que estavam em exposição. E essa fruta tem sementes. E o cara falou, nossa, eu me interessei, eu quero plantar na minha fazenda e tal, e eu quero as sementes. Como é uma feira, o cara não tinha sementes ali, ficou de entregar as sementes para ele. E ele falou, não, beleza. Olha, gente, lembrando que independente da pessoa pagar, viu? Se a outra concordou que o pagamento fosse dilatado ou parcelado, mesmo assim houve compra e venda. Lembra que é um contrato consensual. Então, imagina que eu estou nessa feira de agronegócios, peço ali as sementes e o cara combina comigo, me autoriza eu pagar a partir de agosto. Houve compra e venda? Houve compra e venda. Houve proposta e aceitação, porque bastou a concessão, o consentimento da parte. Beleza. E aí, essa fazenda tem uma enchente horrível e perde todas as sementes. Eu tenho como executar esse contrato? Sim, é um direito meu executar o contrato e exigir aquelas sementes. E se ele não tiver sementes, ele vai me indenizar, né? Perdas e danos, inclusive os prejuízos que eu tive por não ter essa semente, tá? Lembra que o inadimplemento só seria absoluto, ou seja, ele não precisaria me indenizar e romperia esse nosso negócio se o evento que aconteceu com ele também aconteceria comigo, tá? Aí, o inadimplemento absoluto é um caso fortuito ou força maior compreendido como um fato que ocorre com o devedor, mas também com o credor. Por exemplo, Covid, tá? Então, é um evento, seja caso fortuito ou força maior, a quem tem teorias da conspiração falando que não é força maior, enfim. Se for caso fortuito ou força maior igual ao Covid, um fato que alterou a relação contratual do devedor, mas também do credor, é suficiente aí para encerrar, ninguém paga nada, tá? Mas se só alterou o inadimplente, aí o credor tem como reclamar perdas e danos. E o 494, ele vai dizer que só assume o risco da perda dessa coisa, o comprador só assume esse risco se o comprador pedir para entregar a coisa no local diverso, né? E aí que volta a questão da semente. Se o local onde tinha que entregar, imagina que a feira era em Anápolis, o domicílio onde estava sendo exposto e onde produz a semente é de Anápolis. Só que eu não sou de Anápolis, eu sou de Brasília. Então, tinha que transportar até Brasília. Aí o risco da coisa é meu, tá? E outro detalhe que a